Neste momento eu quero lhe convidar para juntos meditarmos na palavra viva, santa e incomparável do nosso Deus. A palavra que nos dá vida, que nos fortalece. E nesta manhã, neste momento, eu quero meditar com você sobre o tema, amados irmãos, que encontramos nas Sagradas Escrituras. Eu quero meditar com você o deserto, a escola do povo de Deus. Baseado em Números capítulo 9, verso 15 ao verso 23. Eu convido você para abrir a sua Bíblia nesse instante, amados irmãos, e assim meditarmos neste momento na palavra que nos fortalece, que nos dá força para caminharmos, para vivermos. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Números, capítulo 9, verso 15 ao verso 23. Continue com a sua Bíblia aberta. Se você não tiver uma Bíblia aí, você pode ouvir nesse instante a palavra viva, santa e incomparável do nosso Deus. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo a aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar os de Israel paravam, acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, amados irmãos, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguiam, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Ó queridos e amados irmãos, quando nós paramos e olhamos, nós podemos ver que o deserto não foi um acidente de percurso, e sim, o deserto foi a escola de Deus para os filhos de Israel. Quando nós paramos e olhamos para a Bíblia de Estudo de Genebra, que fala sobre o livro de Números, na Bíblia hebraica, o título do livro é derivado da 5ª palavra hebraica do 1º versículo, que pode ser traduzida como no deserto. Uma descrição apropriada do conteúdo do livro, queridos. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a Septuaginta, seus livros receberam títulos gregos. Nesse caso, foi adotada uma palavra grega que descreve apenas as listas dos homens de guerra, amados aritmoi, ou números. O título no deserto é muito apropriado, uma vez que este livro descreve a experiência do povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E neste momento, amados, eu quero convidá-lo para aprendermos algumas lições preciosas que encontramos no livro de Números para enfrentarmos os desertos da vida. Pois eu e você, nós não estamos isentos da nossa caminhada, muitas vezes nos deparamos com desertos, queridos. Mas saiba uma coisa, que o deserto não é um acidente de percurso na nossa caminhada. Mas o deserto faz parte da agenda de Deus, da providência soberana, para que assim, queridos, nós possamos crescer, nos fortalecer mais e mais e vivermos na dependência do Senhor nosso Deus. Pois a primeira lição que encontramos, queridos irmãos, no livro de Números, é: o deserto faz parte do plano de Deus.
Deuteronômio capítulo 8, verso 1 ao verso 10, nós vamos ver Deus falando por que permitira que os filhos de Israel caminhassem aquele tempo no deserto. Ó, queridos, não era para destruir os filhos de Israel. O povo, ou o deserto, fazia parte do plano pedagógico de Deus para o seu povo. O deserto foi uma grande escola de aprendizado para Israel, onde ali fora provado por Deus durante aquele período de peregrinação. No deserto podemos ver quem realmente era Israel, uma vez que tinha sido escravo no Egito e agora iria viver sem jugo, em liberdade. Deus sabia que aquele povo precisava aprender a viver uma nova história, uma nova vida. O Senhor é onisciente e sapientíssimo. Ele bem sabia que Israel precisava ser treinado na escola do deserto. O Senhor também te conhece, sabe quem é você, conhece o seu sentar, o seu levantar a cada momento. São nos momentos difíceis que realmente revelamos quem nós somos, queridos. Ser crente quando tudo vai bem é fácil. Mas no meio das dificuldades, das lutas, no deserto, nós realmente revelamos quem nós somos, em quem nós confiamos. Portanto, se você está passando pelo deserto neste momento, não desanime. Saiba que Deus está no controle. Ele sabe por que está lhe permitindo passar por esta situação. O mesmo Deus que conduziu Israel treinando naquele deserto, saiba que o deserto faz parte da agenda de Deus. Oh, queridos, nós precisamos nos conscientizar que as dificuldades que surgem em nossas vidas não são por acaso. Deus está no controle. Lembre-se que este momento não será o fim, mas faz parte do nosso desenvolvimento na jornada da vida. São as dificuldades que Deus prepara, são nas dificuldades que Deus prepara os seus escolhidos para algo maior e melhor. Portanto, não desanimes. O deserto, a escola do povo de Deus. Em segundo lugar, porque no deserto precisamos confiar na direção de Deus. Ao lermos o livro de Números, podemos ver Deus constantemente falando a Moisés, dando-lhes as suas instruções para a jornada do povo no meio àquele deserto. O que o povo precisava fazer era tão somente obedecer às diretrizes de Deus, para que assim eles pudessem caminhar. Eles precisavam confiar, depender tão somente do Senhor nosso Deus. É isso que devemos fazer como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, em meio aos desertos da vida. A nossa visão no deserto, nas circunstâncias adversas, nas montanhas, nos perigos. Mas nós precisamos crer, confiar na direção do Senhor e obedecer sem murmurar. Portanto, você precisa fixar os seus olhos neste momento em Deus. Assim como o povo hebreu precisava fazer, fixando os olhos em Jesus, nós iremos olhar para a cruz, iremos desprezar as ignomínias que o mundo nos apresenta, iremos, queridos, vencer os desertos, as lutas e adversidades que estão sempre diante de nós. Este olhar implica em obediência, em fé, dependência do Senhor. Pare e pense neste momento, querido amigo. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando. Eu sei que não é o deserto da península do Sinai. Mas o deserto pode ser uma enfermidade, pode ser um problema econômico, pode ser um problema em seu relacionamento conjugal, pode ser um problema que você está enfrentando, um filho que fora criado na igreja, mas agora está afastado, a filha que se perdera. Oh, queridos, é tempo de confiar em Deus. Não desista de buscar a presença de Deus, de entregar a sua vida, os seus filhos, a sua família, os seus planos e projetos nas mãos de Deus. Pois no deserto nós precisamos confiar em Deus e seguir a sua direção, na certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas no deserto, queridos, se confiarmos em Deus e obedecermos a Deus, em terceiro lugar,
nós vamos contemplar o poder soberano de Deus. O livro de Números manifesta o poder soberano de Deus na história, apesar dos obstáculos, dos grandes perigos e do fracasso do povo de Israel. Pois ali podemos ver a incredulidade dos filhos de Israel diante das circunstâncias adversas. Em Números, Deus revela o seu poder, conduzindo o seu povo em segurança, não obstante as circunstâncias adversas. Podemos contemplar Deus, amados irmãos, suprindo as necessidades de Israel, enviando pão, enviando água, lutando contra os inimigos de Israel, fortalecendo o seu povo quando eles estavam abatidos, fracos, desanimados. Pois Deus sabia, queridos e amados irmãos, que eles precisavam passar por aquele momento. Pois quando nós confiamos no poder incomparável de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Deus sabe por que você está passando neste deserto. Não é por acaso, mas é porque Deus tem um propósito. Deus sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Portanto, não desanime. Quem sabe você está diante de inimigos. Quem sabe você está entre falsos amigos. Quem sabe até mesmo entre falsos irmãos. Mas há um Deus que você pode confiar, que nós podemos depender, pois é Ele quem nos fortalece. Números revela o poder soberano de Deus, até mesmo ao disciplinar os seus filhos, com o propósito de levar o seu povo à terra prometida, ensinando-nos que o segredo da vida está na nossa obediência a Deus. Pois somente vivendo em obediência a Deus, meu irmão, nós iremos nos fortalecer. Ora, meu irmão, os propósitos divinos não falharão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que você seja pequenino, fraco, pobre, não tenha poder. Ele cumprirá as suas promessas, seus planos concernentes à sua vida, à minha, cada um de nós que aqui estamos, pois Ele é bondoso, misericordioso. Nós precisamos crer nele, depender dele, nos firmar nele, a cada momento, a cada instante. Portanto, pare e pense enquanto se diz hoje.